Um fã de Dreyer em recuperação arranja um emprego de zelador no Overlook, um resort na neve onde ele, a sua esposa e o filho vão ter que passar os próximos 5 meses isolados pelo frio do inverno. O problema é que o local é amaldiçoado por forças do oculto que farão de tudo para adicionar o zelador pro seu time de capirotagem. Essa é a história de O Iluminado, clássico do terror lançado em 1980 e que é uma adaptação do livro de Stephen King. No vídeo de hoje eu vou resumir a história desse filme e mostrar o que os personagens tinham que ter feito para se salvar do perigo iminente. Portanto, já se inscreve no canal e vai lá no quarto 237 apertar o botão do like. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia quando conhecemos Jack Torrance, um pai de família que vem enfrentando uma longa luta contra a vontade de tomar um Dreyer, já que o cara tá na reabilitação há alguns meses e prometeu à sua esposa Wendy que nunca mais colocaria um pingo de cachaça na boca. O casal a propósito tem um filho, chamado Danny, um garotinho muito inteligente, mas que numa certa noite vira o alvo ambulante da violência do pai depois da noitada no bar. Depois do episódio infeliz, Jack tenta deixar essa vida pra trás e vai pro Overlook pra uma entrevista de emprego. Chegando no local de bacana, ele usa o seu charme e é contratado pelo gerente do hotel, que diz que o trabalho dele será ficar 5 meses isolado lá, controlando as caldeiras, evitando assim que partes do hotel congelem ou explodam pelo controle de temperatura. Infelizmente, nem tudo são flores, já que o gerente é obrigado a contar uma fofoquinha sobre o que aconteceu com o zelador antes de Jack. Na ocasião, o antigo empregado desenvolveu uma espécie de síndrome de confinamento, que simplesmente o fez pegar um machado e brincar de lenhador. O problema é que no lugar da lenha, ele acabou usando a própria esposa e as duas filhas gêmeas. Jack, no entanto, não se abala com essa informação e diz que mal pode esperar para começar um novo trampo, já que o seu plano é escrever um livro durante o tempo que ele ficar por lá, e o isolamento é tudo que ele precisa para fazer isso. Nesse meio tempo, vemos Danny conversando com o espelho, e é aí que descobrimos que ele tem um amigo imaginário chamado Tony. Tony manda a letra para ele e adianta pro garoto que Jack realmente conseguiu o emprego, porém avisa que a família não deve ir para aquele hotel. Danny pergunta o motivo, e é aí que Tony mostra uma visão pro garotinho daquele mesmo local, bem na época do Festival da Groselha. Tô sentindo cheiro de merda. Alguns dias depois, vemos a família Torrance chegando no hotel, e lá eles conhecem um chefe de cozinha chamado Dick Halloran. O cara é gente boa e chama Danny de velhinho, o que desperta a curiosidade de Wendy, já que afinal esse era o mesmo apelido que os pais deram pro Danny, numa clara homenagem ao grande desenho do Pernalonga. Ao perguntar como Dick poderia saber disso, o cara sai pela tangente e responde que provavelmente ouviu os pais de Danny o chamarem assim. Contudo, o cozinheiro tava de caô pra cima da mulher, porque ele olha pra Danny e começa a conversar telepaticamente com o garoto, perguntando se ele tá afim de tomar um sorvete de uva passa. Que tal um sorvete, Dog? Tem nada melhor não? Umas asinhas de galinha, costela, batatinha frita, nada? É aí que Dick explica pra Danny que algumas pessoas são iluminadas, como se pudessem pressentir o que vai acontecer e até mesmo ver coisas que já aconteceram há muito tempo atrás. Tanto Dick como a avó dele tinham esse tipo de habilidade e podiam conversar pela mente sem ter que dizer uma única palavra sequer. No momento que Danny entrou no hotel, Dick percebeu que o garoto tinha o mesmo poder e foi assim que ele adivinhou seu apelido. Por mais maravilhoso que essas habilidades do X-Men Evolution possam ser, Danny pressente algo estranho e tem uma intuição, perguntando pra Dick o que raios aconteceu no quarto 237 e qual é o motivo do cozinheiro ter medo de ir até lá. Dick diz que não tem nada de errado naquele quarto, porém avisa pro garoto que ele não entre lá, já que nem tudo que aconteceu no hotel foi coisa boa. É então que o mês se passa e apenas a família Torrance permanece no local. Tudo tá na maior tranquilidade. Jack tenta escrever o seu livro e vemos Wendy tendo conversas aleatórias com a polícia, quando é avisada que o tempo ruim tá derrubando todas as linhas telefônicas e que se ela tiver algum tipo de problema vai ter que usar o rádio para se comunicar com eles. Quem realmente tá curtindo esse rolê diferenciado é Danny, já que o garoto pilota o seu triciclo por todo o local, no maior estilo desafio em Tóquio. É aí que algo estranho acontece e Danny vê duas garotinhas gêmeas no final de um corredor, as mesmas que tinham sido fatiadas pelo zelador doidão no passado. Felizmente nada acontece e os dias continuam passando, até que numa certa manhã vemos Wendy e Danny explorando o labirinto de inverno na área de fora, enquanto Jack começa a ficar biruleibe das ideias. Wendy tenta levar um sanduba de atum pra ele mais tarde naquele mesmo dia, mas o cara é um completo de um otário com a esposa e fala pra ela não interromper o fluxo criativo dele na hora que o homem estiver escrevendo. Cala a boca! Como se as coisas não pudessem piorar, vemos Danny dando mais um perdido pelo hotel, até que ele se depara com a porta de um quarto. Adivinha qual? Ele mesmo, o quarto 237. Milagrosamente a porta se abre, e mesmo com 537 advertências de Dick, o que vocês acham que o precioso Danny faz? Isso mesmo, o danado entra no quarto. Por que, senhor? Por quê?
Cara, tem 700 quartos na porcaria desse hotel. O moleque poderia ter entrado em qualquer um deles. Por que raiz que o danado vai entrar justo nesse? Esquece isso, porque uma mulher podrona começa a se erguer da banheira. Nesse meio tempo, o Jack começa a ter um pesadelo casca-grossa, fazendo o Andy acordá-lo. O cara então confessa que sonhou que ele tava brincando de lenhador com ela e Danny, exatamente do mesmo jeito que tinha acontecido com o antigo zelador. É aí que Danny chega no recinto com o pescoço cheio de arranhada, e por algum motivo o Andy pensa que foi Jack que agrediu o filho, o que não faz sentido nenhum, pois a mulher tava com o marido nesse meio tempo. Esse era exatamente o momento de o Andy esperar Jack ir dormir e pedir reforço da polícia pelo rádio. Afinal, tá bem claro que o zelador tá uma noite ruim de sono de perder as estribeiras completamente. Somado a isso, tem os arranhões no pescoço de Danny, e o pior é que o próprio Jack tinha compartilhado a história do antigo zelador com o Andy, que na época não tinha achado nada demais. Nesse balai de capirotagem, vimos Jack tinindo pra beber uma gelada no bar do hotel, porém o gerente tinha dito pra ele que os funcionários sempre removiam o álcool do local durante o inverno, justamente por causa de uma exigência da seguradora, o que deixa o ambiente completamente depenado. No entanto, algo sinistro acontece, porque do nada brota um bartender chamado Lloyd. O cara é gente boa e já manda aquela dose caprichada de Jack Daniel pro zelador, que agradece por ter saído da abstinência depois de um longo mês naquele local. Enquanto isso, Danny percebe que fez cagadinha e manda um zap telepático pro Dick, que tá tentando curtir o verão na Flórida. É nesse momento que o chefe se dá conta de que cometeu um erro de cálculo, porque Danny é extremamente poderoso e a sua iluminação tá atraindo as forças sobrenaturais do Overlook pra cima do garoto. O cara corre, liga pra polícia nas montanhas, que fala que vai tentar entrar em contato com a família Torrance. Infelizmente, no meio do BO, Danny fala sobre a mulher da banheira com o Andy, que corre pra chorar as pitangas pra Jack, pedindo que eles abandonem o local. Jack, por outro lado, tem uma outra ideia e vai até o quarto 237 ver se a história era verdade ou não. Se o zelador esperava encontrar uma múmia podre na banheira, ele logo se vê com sorte, já que da água sai a Miss Gugu 1980 e o cara fica assanhadinho pra colocar o carro naquela garagem. Ele beija a garota, mas logo percebe que foi enganado e que ela já passou do prazo de validade faz tempo. No entanto, Jack mantém a pulada de cerca em segredo e não fala nada com o Andy, que agora tá mais perdida do que segue em tiroteio. Jack diz que aquele emprego é a única oportunidade que eles têm no momento e que não vai deixar a sua mulher ferrar a situação, o que me faz pensar nessa hora. Ela tinha a chave do veículo de neve que muito bem poderia abrir caminho pelo gelo no meio da estrada, correto? Ela também já percebeu que o Jack tá cada vez mais violento, não é? Sendo assim, por que ela ainda tá nesse local com o filho? O que está acontecendo aqui? Esquece isso, porque enquanto o Andy usa os neurônios, vemos Jack participando de um baile de gala, já que o salão de festas está abarrotado de espíritos do mal. Lá, Jack para pra mais um trago e é informado de que a gerência do Overlook quer que ele apenas curta o momento. Lá ele também conhece Grady, o antigo zelador do Overlook. Jack pergunta por que o cara mudou de profissão depois do banho de groselha, mas o garçom não entende do que ele tá falando, já que Grady diz que ele sempre foi o garçom do Overlook e nunca ocupou nenhum outro cargo antes. Nessa conversa de louco e bêbado, Grady finalmente manda a real pra Jack e revela que Danny tá tentando chamar a ajuda de Dick e que isso pode colocar tudo a perder. Jack então fala que não vai perder o seu emprego por causa do filho e aceita a missão dada pela gerência capital do hotel: fatiar a mulher e o filho pra ceia de Natal. Mata todo mundo! Enquanto isso, vemos o Andy tentando falar com Danny, que aparentemente entrou em choque depois de ver a véia pelada. No seu lugar é Tony quem tá se comunicando com a mulher, que diz pra ela que é ele que tá no controle da situação. A gente vê a polícia tentando se comunicar com o Andy pelo rádio, mas a mulher não escuta a ligação. Sabe por quê? Porque o Jack sabota o aparelho e tira os fusíveis dele, desativando o rádio permanentemente. Dick liga novamente pra polícia, mas eles dizem que não conseguiram contato, o que faz o salvador da pátria abandonar as férias e voltar pro Colorado na tentativa de salvar Danny e companhia. Infelizmente já é tarde, porque vemos Jack virado na capirotagem 2.0. O cara tá alucinado e persegue o Andy com um machado. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. A mulher pelo menos foi ligeira em ter se armado com um taco de beisebol e parte pra trocação com o marido, derrubando o encapetado escada abaixo. Ela então arrasta o marido tapado até a despensa e o tranca lá dentro. O cara pede pra sair, mas a mulher é firme e não cede. Jack então decide trucar a esposa e diz pra ela que eles não vão conseguir escapar do hotel, já que o danado também zoou o motor do veículo de neve. O Andy fica com o rabicó entre as pernas e ainda descobre que Jack ficou com um mês de bloqueio criativo, já que ele escreveu a mesma frase 3.337 vezes.
meses. Que porcaria, hein? O que agora lascou, porque o rádio não tá funcionando, o veículo da neve também tá ferrado, e tem uma montanha de gelo separando o Andy e Danny do resto da civilização. Contudo, é bom lembrar que Jack os levou pro hotel no carro particular da família, e que muito provavelmente ainda tá funcionando. Além disso, a cozinha do hotel é extremamente equipada com suprimentos, então o Andy poderia ter pegado sacos de sal. Pô, Ed, mas para que fazer isso? Então, o sal é utilizado para derreter gelo e neve, então se o Andy fosse um pouquinho mais ligeira, poderia ter colocado o moleque no carro, comida, o sal e ter esperado cada manhã para jogar um pouco do produto em cima da neve, o que com certeza facilitaria o caminho deles até a cidade mais próxima. Outra ideia seria o Andy se isolar em algum cômodo pelos próximos 4 meses, até que o hotel fosse reaberto, mas seria muito arriscado, já que as capirotagens assombrando o local conseguem destrancar as portas sem muito esforço, que é o que acontece com Jack. A gente vê o garçom dando uma segunda chance para ele enterrar o machado no lombo da família, o que ele aceita fazer. É aí que Tony encarna no Danny de novo e tenta avisar o Andy de que o monstro saiu da jaula. A propósito, quem que dorme numa situação dessas? Isso não faz o menor sentido. Se você tá confuso sobre o que tá acontecendo aqui, eu te explico. Tony, na verdade, é a versão do futuro de Danny, já que o nome do meio do garoto é Anthony, ou seja, é como se a versão adulta dele estivesse usando o paradoxo temporal pra voltar no tempo e salvar a mãe e a versão só pra baixinhos dele mesmo. Que viagem é essa, véi? A Bela Adormecida finalmente acorda e manda Danny escapar pela janela do quarto, à medida que Jack arrebenta a porta com o machado. O garotinho consegue fugir, mas o Andy não, já que ela não teve a capacidade de quebrar uma janela de vidro e madeira que tá caindo aos pedaços. É aí que vem aquela clássica cena do terror, onde Jack põe a cabeça na porta e diz que o couro vai comer logo logo, deixando a mulher irritada a ponto dela dar uma tramontinada na mãozinha do marido. Cara, alguém me responde, o cara tava travado com a cara na porta, correto? Por que raios o Andy não deu uma facada fatal no cara exatamente nesse momento? Eu sou muito burro, o negócio lá do meu lado, da minha cara. Dane-se, porque algo chama a atenção de Jack, que logo descobrimos ser Dick. O cozinheiro chegou no rolê com seu triturador de neve alugado, e você acha que ele vai usar os seus poderes iluminados pra ferrar a vida do zelador, correto? Errado, porque o cara só aparece pra ser machadado por Jack. Infelizmente, Danny é um completo inútil em se esconder num bom lugar, e é logo perseguido pelo papai maldade até o labirinto de inverno, enquanto o Andy percebe a baita furada em que ela se meteu ao avistar vários espíritos a atormentando. É então que o combate final se inicia entre Danny e Jack, já que conforme o pai corre atrás dele com o machado, o moleque é sapiente e refaz as suas próprias pegadas na neve, levando o zelador pro local mais isolado do labirinto. O cara é um gênio. Danny então dá meia volta por onde veio e foge com a mamãe no veículo de neve trazido até o local por Dick, que pelo menos deu a sua contribuição por aqui. Vou encostar esse bunda rachada aí no canto, esquece essa merda aí, porra. Algumas horas se passam, e é aí que vemos Jack Torrance parecendo um picolé humano. Algo me diz que ele não conseguiu achar a saída do labirinto. Contudo, nas fotos do Overlook, mais especificamente num baile de 1921, vemos que Jack foi finalmente adicionado à contagem de capirotos do hotel, da mesma forma que aconteceu com o zelador anterior. Sendo que nesse momento eu me pergunto, como é que a produção achou tanta gente feia pra aparecer nessa foto junto? O Iluminado teve avaliações bem mistas na época do lançamento, tanto por parte da crítica quanto por parte do público. Muita gente reclamou do ritmo da história e da fidelidade ao material fonte. Porém, com o passar dos anos, todo mundo mudou de ideia aparentemente e passou a venerar esse filme, que até hoje continua rendendo análises, teorias e muita falação tamanha a qualidade do material. Tudo nesse filme parece ter sido feito de forma impecável, desde o cenário intimidador do Overlook, o gore, as atuações e talvez o mais difícil, que foi trazer a mitologia do livro para um produto audiovisual, já que o Stephen King realmente consegue viajar bastante na maionese às vezes. É óbvio que o destaque aqui vai para Jack Nicholson interpretando Jack Torrance, já que o cara manda muito bem e não precisa dizer uma palavra para você entender o que o personagem tá passando. A minha única reclamação é que o filme tem uma certa gordurinha em dar muitos detalhes em diálogos que poderiam ser facilmente cortados da trama sem prejuízo nenhum para ela, o que teoricamente daria mais ritmo pro filme. A galerinha nova de hoje provavelmente não vai ter tanta paciência para esperar até o bicho pegar nesse filme. Além disso, tem outras liberdades criativas que o diretor Stanley Kubrick tomou em relação ao livro que eu não gostei muito não, mas que em relação ao filme não atrapalha em nada, então eu não vou citar aqui, mas ao final, pois nas páginas é bem mais emocionante. Sendo assim, a minha nota pro filme é um 9. Nas bilheterias o filme teve um sucesso bem modesto, já que custou 19 milhões de dólares para um faturamento de apenas 47,3 milhões, que não foi considerado exatamente um sucesso na época. Em 2019, infelizmente, uma sequência direta chegava aos cinemas, chamada de Dr. Sono, mostrando os eventos 40 anos mais tarde,
e como eles afetaram a vida de Danny. Se vocês por acaso quiserem que eu traga esse filme pro canal, já sabe, deixa a seguinte frase no campo de comentários: eu quero. Segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí pra vocês na tela. E agora, sem mais delongas, bora pra contagem de presuntos. O total de corpídeos em Iluminado foi de 4 presuntos. E o troféu presunto de ouro vai pro Dick Halloran, que não viu o golpe e caiu porque não quis. Galera, eu tô deixando uma playlist exclusivaça pra vocês aí na tela, chamada Filme de Capirotagem, onde tem outros filmes do gênero igual esse aqui e que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Não esquece de abençoar o like mais uma vez. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!